Mas eu sabia que eu ia ser grande. Eu tinha uma visão que eu ia ser grande. Só que eu não tinha noção que grande era esse. Olá, empreendedores de todo o Brasil. Me chamo Ricardo Mendonça. Estamos aqui na segunda temporada do Rota de Vencedor em Alphaville, São Paulo. E hoje estamos recebendo no Estúdio Flecha Sônia Santos, proprietária do Monte Santo, uma mulher de uma história incrível, que ela vai contar para a gente aqui, vocês que são empreendedores, ver a resiliência dessa mulher. Então, Sônia, para mim, é uma satisfação muito grande estar recebendo você aqui hoje. A gente já fez um podcast, vamos fazer o segundo agora, mas eu não podia deixar de convidar, porque nossa entrevista nos trouxe para aqui hoje. Então, Amém. é uma satisfação muito grande estar recebendo você hoje aqui no Estúdio Flecha. E eu queria que você contasse para todo o Brasil agora, para o empreendedor de todo o Brasil, a sua história, porque com certeza vai impactar muitas vidas, porque é uma história de uma mulher muito resiliente. Então, eu queria que você começasse um pouco, falasse um pouco da sua história do começo. Você quer que eu fale da empresa ou quer falar da minha vida? Da sua vida, do como iniciou sua vida, e depois a gente fala da empresa. Certo. Meu nome é Sônia Santos, sou fundadora da marca Monte Santo Semijoias, uma empresa potiguar, 100% potiguar, lá do Rio Grande do Norte, e hoje, graças a Deus, ela se tornou uma empresa nacional. Eu vim de uma família muito pobre, ou melhor, miserável, porque pobre não se encaixa nesse estilo do que a gente viveu, né? Meu pai, infelizmente, ele era alcoólatra, minha mãe é alcoólatra. Eles não sabiam lutar, não foi ensinado como caminhar em Deus. Minha mãe, na época, ela não tinha tanta intimidade com Deus, ela não tinha a visão espiritual que hoje ela tem. Meu pai veio se converter agora, 3 meses antes de ele falecer. E, infelizmente, eles deram para a gente o que eles tinham, né? Eu digo até que a minha mãe deu mais do que deveria, do que ela podia dar, porque a minha mãe ela era a vítima de toda uma situação. Não que meu pai não fosse, mas como ele fazia muitas coisas que machucavam muito a gente, então ele acabou se tornando, infelizmente, em vez de ele ser o protetor, ele foi a pessoa que gerou muitos conflitos na nossa vida. Inclusive, até hoje, eu carrego vários desses conflitos, tenho procurado ajuda através de terapia, psicólogo, mentorias e muito relacionamento com Deus, mas tem coisa que é marcado, né? E que a gente tem que conviver. Minha mãe, logo pequena, meu pai era um homem que trabalhava muito, ele era pedreiro, mas quando ele começou a beber, já bebia, mas chegou um ponto que a bebida tomou de conta dele. E a minha mãe não tinha força para reagir, o que ela fazia? Ela entrava no alcoolismo, que era a única forma que ela tinha de esquecer da realidade. E eu tinha 8 anos, vou lembrando desses 8 anos, né? 8, 9 anos. Eu sou a filha mais velha dessa família, de 9 irmãos. Eu olhava para o lado, eu via a minha situação, quando criança, como a calamidade que hoje a gente está vendo. Né? A gente está vendo isso no Rio Grande do Sul, tipo assim, você olha de um lado, olha de outro. Eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer? E é basicamente isso, era uma vida de calamidade, uma infância de calamidade. Então, eu olhava de um jeito, olhava de outro, e eu via minha mãe sofrendo muito. E a minha mãe não bebia porque ela queria bater na gente. Não, minha mãe bebia, ficava caída, jogada, a gente tinha que buscar ela na rua, tentava se matar, porque, além da bebida, entrou muitos demônios, porque existe, sim, ela não tinha força, então existiam muitas questões espirituais. Minha mãe se manifestava do nada dentro de casa, do dia para a noite. Essa parte você não sabia, né? Não, você não só contou. piora a situação. O meu testemunho é grande. Então, assim, minha mãe, devido às lutas, ela não tinha relacionamento com Deus. Ela, na época, tinha uma fé, ela rezava muito. Mas, assim, Deus escuta a oração desesperadora de uma mãe. Mas ela não tinha proteção. Então, o que ela fazia? Ela se autodestruía. Aos poucos, várias vezes, minha mãe tentou se matar. Mas, assim, não era uma vez na vida, era várias vezes. E dessas várias vezes, fui eu que estava lá tentando salvar a vida dela. Poxa, Sônia. Eu lembro de uma cena, porque às vezes a gente tenta esquecer. E esqueci durante um tempo, mas hoje Deus tem trazido isso de volta na minha memória. Isso é importante, Sônia. Né? E eu lembro de uma cena que a minha mãe... Eu lembro que eu cheguei lá a gente morava em Santa Cruz, no bairro do Paraíso, e eu cheguei nessa cidade, a minha mãe estava... Assim que eu cheguei no bairro, um monte de gente
A casa cheia de gente. Ah, tua mãe acabou de se enforcar. Meu Deus. Imagina a idade da minha filha. Não, menor. Uns 9 anos, Santa Cruz eu morava, tinha isso. Na mesma hora, eu entrei em desespero. Eu lembro da situação que eu tentei, eu acho que eu tive que lutar tanto que eu nunca consegui desmaiar. Que, sabe, eu nunca apaguei. E eu fui caindo. Quando eu fui caindo, eu escutei algo, não morreu ainda não. Aí eu levantei e saí correndo. Eu diria até que até para você ter depressão, você não tem, eu não tinha nem tempo para isso. Até hoje eu não tenho. Então, assim, eu tive que sair correndo. Quando eu cheguei lá, estava minha mãe com a corda pendurada em cima de uma cadeira, tentando se matar. E aí eu dei um grito tão grande que encheu de gente. Aí, enquanto foi enchendo de gente, aí eu saí correndo atrás do meu avô para tentar resolver a situação. Isso várias vezes. Depois vou contar o que aconteceu com a minha mãe esses dias. Ela veio aqui no meu escritório. Amém. E aí, várias vezes, isso aconteceu. Aí, outras vezes, meu pai tentava matar ela. E aí, a minha tia me ensinou a ir na polícia. Eu fui com a minha tia a primeira vez chamar a polícia para prender meu pai. E várias vezes passou a ser minha rotina. E eu lembro de uma cena que eu via meu pai me olhando com muita tristeza. Mas eu também lembro que eu levantei maldição sobre a mim. Porque depois eu entendi que por pior que fosse meu pai, por mais que eu fiz para salvar minha mãe, eu não podia ter feito. Porque existe um código de honra com o pai e com a mãe, que por pior que o pai e a mãe seja, a gente pode se levantar contra eles. A gente tem que apanhar calada. E aí foi isso que aconteceu comigo. Então, a minha infância foi assim, eu tive que sobreviver e eu queria salvar minha mãe. Tudo o que eu queria na minha vida, Ricardo, era salvar minha mãe. Os meus planos diariamente é salvar minha mãe. Hoje, os meus planos é a empresa crescer para alcançar o máximo de mulheres. Eu tenho um prazo que eu acho que eu negociei com Deus, né? Mas eu tenho um prazo. Mas hoje a minha meta era salvar minha mãe naquela época. E aí, o que aconteceu? Quando Deus... Aí eu comecei, o que eu posso fazer? Vou trabalhar. Aí saiu meu pai antes disso. E aí, logo cedo, aí eu comecei a procurar trabalho em casa de família. E o que é interessante é que eu não tinha nada. Ricardo, eu não era nada nem ninguém. Não existia nada assim que pudesse olhar para mim e dizer assim, eu fui determinada a dar errado. Foi profetizado maldições sobre a minha vida. Meu pai, coitado, ele só abria a boca para dizer nomes feios para a gente. Palavrão. A gente era os esmolés da cidade. A gente pedia esmola. Poxa, Sônia. Todo dia a gente pedia esmola. Eu digo que a nossa festa, melhor movimento do período era a época da Semana Santa, que o povo católico dava comida. Então, era o dia que a gente esperava, que a gente fazia a nossa grande colheita. Puxa. A gente pedia esmola, aí, à noite, pedia sobrinha de comida, porque tinha que sobrar aquele restinho de comida que a gente joga no lixo. E eu sempre fui esperta, né? Deus sempre me deu uma graça. Então, eu tinha uma coisa muito boa. Eu chegava perto das pessoas, eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu tinha um restaurante que estava comendo uma comida boa, e eu lembro que a minha mãe era doida por um passarinho, que naquela época eu podia comer, que era rolinha. Você lembra, né? Lá no nosso estado Hoje tem. não pode mais não, Pode povo, não. da cadeia. Mas faz muitos anos. E aí, naquela época, eu lembro que eu sentava do lado do restaurante que um senhorzinho comia rolinha, aí eu sentava do lado, ficava ali por ali, porque eu queria pegar aquela rolinha e levar para minha mãe comer. Poxa. Aí eu ficava lá, aí eu lavava um prato, se fosse necessário, mas tudo que eu fazia era para minha família, era para salvar minha mãe. Aí fui procurar emprego em casa de família, com 8 anos de idade. Aí bati numa porta, a mulher olhou assim para mim, eu falei, eu quero trabalhar. Para quê? Ajudar minha mãe. Aí eu entrei, ela me deu comida, aí me devolveu para minha mãe e disse que não tinha como eu trabalhar, porque eu era criança. Não passou 2 semanas, eu sou... Insistente. Voltei lá de novo, porque eu vi ali a minha oportunidade. Você que é empreendedor, tá vendo a história dessa mulher. Insistente, passou por várias feridas e venceu. Então, a sua história aqui, com certeza, muitas histórias não são como as dela. E ela não desistiu na queda. Ela passou por dificuldade desde a infância. Muita dificuldade. Isso é dificuldade, realmente. A infância é difícil mesmo. E está aí hoje, está aqui em São Paulo. Hoje, com uma grande empresa no Brasil todo. Então, é possível sim vencer acreditando. Continue, Sônia. E aí, eu comecei a procurar trabalho. Aí, eu voltei lá na Dona Rita, que era a casa mais bonita. Porque, na minha cabeça, eu achava que engraçado, eu vivia no Amazônia, eu só via destruição. Mas eu sabia que eu ia ser grande. Eu tinha uma visão que eu ia ser grande. Só que eu não tinha noção que grande era esse.
E eu também já me achava a filha especial para Deus. Amém. E eu era assim, eu era rejeitada. Mas não era rejeitada porque meu pai fazia de maldade, nem minha mãe. É porque eles não sabiam amar. Isso gera mazelas, né? Com certeza. Coisas que até hoje eu tenho que lidar. Mas existia uma certeza de que Deus me amava tão grande, Ricardo, que eu não aceitava ser a última. Isso gerou sentimentos também de orgulho, né, no caráter. E depois eu entendi que eu precisei desses sentimentos para lutar. E aí eu ia lá e procurei emprego. Fui de novo na casa da mulher. Aí a mulher me contratou para ser filha. Você não vai trabalhar, vou cuidar de você como a minha filha. Gente, é Dona Rita, que é da família do José do Ouro. Infelizmente, ela faleceu. Eu procurei ela para poder honrá-la, mas eu não tive o privilégio de encontrá-la. Quero muito encontrar a Bárbara. Eu estou falando para aqui porque, pessoal, a Bárbara, que é a filha deles, que eu quero honrá-las. E ela tinha uma filha que tinha síndrome de Down. A única coisa que eu tinha que fazer era brincar com a Thaís. E eu, imagina, não pude brincar. Eu lembro que lá naquela época tinha calcinha bunda rica, mel caro, eu comia lá. Eu nunca esqueço que foi o único lugar, assim, eu ganhei meu primeiro presente de Papai Noel, porque eu já sabia que Papai não existia. Mas é bom essa ilusão. Com certeza. Sabe? Essa inocência, né? Essa inocência. Da criança. E eu lembro que Dona Rita colocou. Aí fui trabalhando, aí fui crescendo. Aí depois vim morar em Natal. Mas eu sempre vi o que eu vivo hoje. Só que a sua mentalidade era próspera. Você sabia que de eu prosperidade. Eu não sei. Que é procurar a paz, que excede todo entendimento, que prosperidade não é só financeiro. O financeiro vem com o decorrer do trabalho, é inevitável, mas você sempre teve uma mente próspera de procurar sua paz, procurar seu equilíbrio. Eu acreditava que Deus era meu pai. Eu tinha convicção que Ele estava cuidando de mim. E a minha meta na vida era cuidar da minha família. Aí fui morar em Natal, voltei a morar em Natal, minha família foi para lá, comecei a trabalhar em comércio. E todo esse tempo, meu trabalho, trabalhava em casa de família, ganhava 100 qualquer coisa, né? Que eu não lembro que era o 100 da época, 100 cruzeiro. E eu dava todo. Eu só usava roupa usada, que as pessoas me davam, resto. Mas eu nunca me senti o resto. Isso é importante. É muito difícil alguém conseguir me botar para baixo, sabe, Ricardo? Porque eu sei que eu sou muito especial para Deus. E às vezes que eu não lutei, que eu não fui lá e não revidei, porque como eu aprendi a lutar, a reagir, eu precisei reagir na vida, hoje eu não preciso mais, eu estou aprendendo a passar por situações quieta. E às vezes que eu passei quieta nas situações, Deus me honrou. Deus foi lá e me defendeu de uma maneira fora do comum. Então, assim, isso não me abagou. A certeza de que eu era filha única, eu não era cristã, era uma criança. Eu tinha muita fé, mas era uma católica, não acreditava em santo, e não acreditava na Bíblia. A verdade era isso. Porque na minha cabeça, quem tinha feito a Bíblia era homem, mas eu já tinha um chamado muito grande, uma necessidade da presença de Deus. E aí, fui trabalhar, aí fui morar em Natal, com 15 anos tive uma decepção emocional muito grande. E aí foi necessário, depois que teve muitas questões espirituais no meio. Sim, outra coisa, quando minha mãe recebeu os santos, que a minha mãe não era macumbeira, mas ela não aceitava, ela não era do Umbanda nem da macumba, não era de nada, mas ela não aceitava a questão do Umbanda, ela não aceitava essa religião para ela. Ela não tinha isso como uma religião, mas ela recebia mesmo, ela tinha coisas que ela do nada se manifestava. E aí ela que se manifestava, quem falava com o santo era eu. Imagina, uma criança falava com Babagira, Zé Pelim, tudinho. Misericórdia. Porque não tinha ninguém, era só eu. Aí ia lá, e aí não era uma coisa que ela aceitava na vida, mas como ela não tinha uma fé firme, ela nem desenvolvia aquilo, porque ela tinha esses dons, né, mediano, que falava. Era muita coisa na vida dela, muito problema que ela tinha. Eu que falava com eles, né? E falava, não tinha outra, era eu mesma. Então, eu não tinha noção quanta coisa podia vir sobre mim. Mas era por isso que eu falei, eu não fui criada para dar certo. Eu fui criada para ter dado errado. Mas Deus tinha um projeto na sua vida. Já estava escrito. Entende? As pessoas olhavam para mim, já determinava que meu futuro tinha dado errado. Meu pai e minha mãe, eles não conseguiam enxergar. Mas eu tinha uma certeza. Ricardo, você acredita que eu via o que eu vivo hoje? Eu me via gravando as coisas. Só que eu não entendia muito bem por que eu via tudo isso. Mas eu via as coisas.
eu não entendia. É como que eu conseguisse ver o mundo atual. Aí passou, aí cresci, aí com 15 anos tive uma decepção muito grande, sentimental. Vi que aí foi daí onde Deus usou depois, no futuro, a maldição transformou em bênção. Aí, com 20 anos, foi quando eu vim para o Rio de Janeiro, que era meu sonho conhecer o Rio de Janeiro. Já estava trabalhando em comércio, era ótima vendedora, sempre foi muito boa no que eu fazia. Eu não conhecia a Bíblia, mas eu já vivia a Bíblia, porque eu tinha vergonha de fazer um trabalho lambão. E aquela escritura que cumpre o que promete, mesmo com prejuízo, isso era natural para mim, e é natural para mim. Você vê, meus amigos aqui, meus empreendedores, o que a mudança geográfica faz. Ela saiu de Natal, Sim, foi para o Rio de Janeiro. E se eu não tivesse saído, é isso mesmo. Mudar a mentalidade dela, lutar pelo que ela queria, saber que o que ela tinha passado não ia ser para o futuro, ela sabia que ia ser grande, ela confiou e ela com certeza projetou e está aqui hoje. Eu fui para o Rio, eu não tinha, com 20 anos, eu não tinha muitas ideias na minha cabeça. Na verdade, eu queria ir para o Rio de Janeiro, ser garota carioca. Quando eu cheguei lá, me lasquei, né? Me converti com 6 meses. Resumindo, fiquei evangelizando em Copacabana. Que coisa boa. A minha igreja é uma igreja muito ativa. E lá a gente evangelizava todos os dias. E foram os dias mais felizes da minha vida. Aí eu entendi quem era Deus. Eu entendi porque eu já tinha aquela ânsia. Que eu já tinha um chamado muito grande. Eu não tinha como viver diferente. Já fiz altos planos, viu? Me afastar. Já não deu muito certo, não. Ele sempre resgata as ovelhas. Não tem para onde ir. Sempre. Aí, quando cheguei lá, me converti, conheci a face de Deus, porque eu não conhecia. E comecei a entender, me tornei cristã numa igreja que eu vi por obediência, mas foi lá que eu comecei a minha história. Lá eu encontrei os verdadeiros amigos, porque a amizade é muito forte. Ricardo, a diferença que eu tenho hoje, a geografia muda muito a mentalidade das pessoas. Quando eu chego no Rio, as pessoas começaram a ver os meus sofrimentos, não como maldade, mas da maneira que a gente vê hoje, como superação. Já em algumas regiões, as pessoas não têm essa noção que o fraco hoje, o coitado hoje, o miserável hoje vai ser grande amanhã. E lá, infelizmente, a cultura da gente lá tem muita... tá lascado, hein? Nunca falei isso. Falaram muito isso para mim. Hoje eu não tenho obrigação de ajudar esse povo, não, viu? Não tenho. Eu não vou abandonar. Se Deus mandar, eu faço. Mas eu não tenho compromisso nenhum com quem não acreditou, né? E aí me converti, não sabia do meu dom de empreendedorismo ainda. Você vê como é que Deus... Sabe o que eu vejo hoje, Ricardo? É que Deus está usando os empreendedores para transformar, para evangelizar o mundo. Eu não tenho dúvida. Ele está separando os escolhidos. Ele está colocando os empresários para ser os mensageiros. Porque, na época, eu tinha me convertido, eu evangelizava muito. A minha igreja, a gente evangelizava por dia 10 a 15 pessoas. Só que a gente era quem? Quem era eu? Ninguém. Era uma menina. Muita gente ia para a igreja, mas as pessoas... Eu não tinha uma história de vida ainda, de superação, e as pessoas não tinham. Quem é ela? Quando como empresário, você passa a ter o quê? Números, claro, que isso pesa. Você sai de uma... olha, eu era João Ninguém, hoje eu sou a senhora Monte Santo. Eu era desprezada por todos, hoje essas pessoas eu cuido. Eu virei José. Então, o José, ele tem um poder de levar a mensagem de Deus, é muito grande. Hoje, através da minha empresa, da minha vida, é muita gente tendo um relacionamento com Deus. Eu não estou falando de ser evangélico ou não. Eu estou falando de relacionamento com Deus. Porque o meu trabalho, ele tem me moldado, ele tem me obrigado a ter postura diferente, melhor. Ele tem me obrigado a me posicionar melhor. E, automaticamente, porque hoje Deus me botou numa posição que Ele me exige que eu me posicione melhor. E aí as pessoas que estão ao meu lado, elas começam a olhar e se inspirar. E elas, onde é que você está indo? Você, através da sua dor, você mostrou essas mães aí. Eu quero falar para as pessoas que têm no nosso estado, em todo o Brasil, que sofrem muito realmente com isso que você passou, que você é exemplo. Que o seu ministério é a sua empresa, eu não tenho dúvida disso. Meu ministério hoje é minha empresa. Porque você pega essas mulheres que estão abandonadas, que realmente o pai deixa no meio do caminho. Mãe solteira e dá oportunidade porque vou te falar, de levar o alimento de casa. Né? Outra coisa, existe um preconceito com mãe solteira. Por isso que a minha mãe não casou, viu? Minha mãe se separou do meu pai. Porque, coitada, ela não tinha nada. Então, na cabeça dela, era melhor estar casada com um alcoólatra que batia nela do que ser mãe solteira. Porque a sociedade, por mais evoluída que elas estejam,
Elas estão acostumadas com a vida de mentira. Não, ela é casada. Mas que casamento? Então, assim, a mãe solteira, ela tem um peso muito grande de se responsabilidade pela família, de cuidar da sua família, e ainda tem que cuidar da questão da sociedade. Então, a mãe solteira, ela tem que ser muito maior. Eu sou empresária mãe, eu tenho que ser maior do que uma empresária casada. Porque é uma reputação que você tem que cuidar de tudo. Enfim, aí fui para o Rio, me converti, voltei a morar em Natal, que era o meu grande sonho, depois de 13 anos. Quando eu cheguei em Natal, fui trabalhar numa empresa muito grande, que foi ali que Deus já estava mostrando. Aliás, Deus começou a me treinar lá no Rio. O treinamento é muito importante. Sim. Né? Eu larguei trabalho por conta da igreja. E aí, foi ali que eu entendi que eu era uma ótima empreendedora. Peguei uns perfumes para vender para porteiro. Quando eu vi, eu estava abençoando a igreja inteira. Quem estava desempregado tirava desculpa. Falou, tá aqui, eu comprei um kit, vai vender perfume. Eu coloquei o povo... Você tem resposta para todo mundo, né, Sônia? Porque você passou por tudo. Ah, eu tenho, amigo. Eu tenho, Aí eu dava um kit de perfume, dava um kit de outro, vai vender perfume. Ah, porque não. Então, eu tirava a desculpa de todo mundo. Na igreja tinha um projeto chamado Grupo dos Vencedores, que eram os desempregados. Aí a gente ia lá e fazia isso. E aí fui treinando. Quando eu cheguei em Natal, fui trabalhar numa empresa lá, uma empresa multinacional, já era gerente. Eu não estudei para nível superior, mas eu fui conquistando, né? Tudo que foi passando, me tornei gerente de uma empresa multinacional. Isso foi conquista, não foi nível superior. Uma empresa que as maiores bambambãs que estudaram, tinha nível superior, tinha tudo, não conquistaram, mas eu era uma líder muito boa. Que a vida ensina, a vida ela ensinou. Gente, a maior faculdade é a vida. É a vida, né? Não é né? Hoje eu contrato os melhores no mercado para trabalhar comigo. E hoje eu consigo pagar bem para ter os melhores. Até para corrigir lá o português que eu digitei errado. Entendi. Então, eu contrato alguém para fazer isso, se for necessário. E aí, dentro do que eu tenho hoje, eu tenho o melhor. Eu escolhi o que eu tenho de melhor hoje dentro do meu negócio. Eu queria fazer uma pergunta. Como começou a Monte Santo? Aí, pronto, eu comecei a trabalhar nessa empresa. Dessa empresa, ela chegou e engravidei. Aí onde entrou o relacionamento de 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, eu reencontrei, engravidei da minha filha. Já sabia que ia dar errado, mas eu queria ser mãe. Tudo que eu queria era ser mãe. O único momento que eu quis ser mãe foi aquela. Eu meti o pé na barraca e fui ser mãe. E aí, mas paguei um preço, emocionalmente, de abandono, de tudo. Porém, eu também não fiquei sim, a gravidez foi bem difícil para mim, tive quase uma depressão, porque para mim falar pouco é depressão, né? Mas o que aconteceu? Quando chegou nesse momento, eu fui reagir. Aí a empresa, eu era um número maravilhoso, a empresa, quando eu engravidei, ela simplesmente tirou as minhas comissões, enfim. Entrei com decisão direta, passei a gravidez inteira sem ter nada, nem o chova da minha filha. Até a empresa no shopping lá. No Rio Grande do Norte, empresa grande. Mas graças a isso que essa pessoa fez, porque senão eu estava logando R$5.000 hoje. E aí, passei por isso, entrei com decisão direta, fiquei 2 anos sem receber nada, até o enxoval da minha filha. Deus usou pessoas para mandar roupa para minha filha. Gente, eu sei o que é calamidade. Por isso que eu me levanto para ajudar as pessoas, não é porque eu sou boazinha. Não acha que eu sou boazinha, porque eu sei a dor do outro. Porque a minha natureza humana, ela é vaidosa, ela se acha, mas eu sei o que é sentir dor, o que é sentir fome. Então, quando eu não faço porque eu quero mostrar que eu sou boazinha. Não, sou boazinha não. Todos os dias eu tenho que lutar contra um leão, mas eu sei o que você não tem nada para dar para o seu filho. E foi o que aconteceu comigo. E aí Deus proveu, o maná de Deus. Aí foi chegando, daí comecei a vender semijoia de uma outra empresa, na qual tenho muita gratidão, e Deus foi me mostrando. Aí Deus começou a me... É impressionante que Deus foi me mostrando. Meu maior mentor, literalmente, eu tive um contato com Deus. Amém. Hoje eu tenho 2 grandes mentores, que é o Tiago Brunet e o Cleito Pinheiros. Inclusive, eu quero até aqui agradecer a família toda, de Tiago, de Cleiton. São realmente mentores que nos dão direção. E foi uma mudança de chave na minha vida e eu tenho certeza na sua. Sim. Porque eles pregam o evangelho de Jesus aqui, Cristo. Né? Estamos aqui. Verdade. Eu lhe conheci no Verdade. Mind. Através hoje Deus nos dá condições de financiar a nossa inteligência, né? Mas na época eu não tinha nem o que comer. Aí Deus foi me direcionando. Quando eu vi as peças, fui fazendo um cálculo. Eu pegava, ganhava 40%, aí eu falei, eu vou dar 30% e fico com 10%. Isso lá no Shopping Cidade Jardim. Você lembra? Lembro. E aí Deus foi abrindo, aí foi me dando direcionamento. E eu tinha uma coisa, Ricardo, que eu deixo isso para todo mundo. Gente, honre a Deus com que sua terra produz de melhor.
Porque eu garanto que você não vai ter lugar suficiente, vai sobrar, que você vai ter que achar outro cesto, vai ter que trazer mais pessoas, que é o que eu estou fazendo hoje, para ajudar a carregar aquele cesto. Eu já ganhava pouco e eu já honrava muito. É desse jeito. Eu honrava a igreja porque eu entendo, gente, que o único lugar que as pessoas têm onde tem um encontro com Deus é dentro de uma igreja. Lógico que você pode ter diretamente com Deus, mas os pastores, eles são os mentores de quem não tem condições de pagar uma mentoria como a gente paga hoje, né? Com certeza. A gente paga, mas a gente tem pastor também. Eu servi as pessoas, eu nunca tive limite para abençoar. Pra você ter ideia, eu ganhava, depois eu comecei a ganhar 5 mil reais, de 2 mil reais eu abençoava. Aí hoje eu fico vendo, eu falei, caramba, não me falta nada. E aí fui crescendo. Quando eu vi, eu já estava comprando aqui em São Paulo, direto das fábricas. Quando eu vi, eu já estava importando direto da China, que eu vou voltar agora a importar com mais força, que eu estou me organizando. Quando eu vi, a minha marca era 30 vendedoras. Aí, lógico, eu tinha uns conflitos que eu não sabia administrar. Quando eu comecei a acompanhar o programa do Thiago Brunet no YouTube, eu já tinha a mesma empresa, mas eu não sabia administrar as minhas emoções. Ainda tem muitas coisas para administrar, mas eu controlo mais. Mas quando eu entendi que a minha empresa era um propósito de Deus, até 2020, a gente chegou a 100 vendedoras. O dinheiro eu nunca peguei capital. Nunca peguei R$1 emprestado. E já ofereceram, mas eu não quis. Você segue o que a Bíblia diz. Não, eu não quis porque eu tinha visão de onde eu ia chegar. Hoje eu trouxe uma sócia administrativa para a empresa, mas ela não está entrando com capital, ela está entrando com o trabalho dela, que é o que eu preciso. Entendi. Mas a parte de organização. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a administrar as minhas emoções e comecei a entender que outras pessoas dependiam de mim. Foi daí que Deus colocou esse propósito, tirar mulheres da zona de miséria, levar autoestima, fazer elas se sentir importante. Aí depois Deus foi me revelando que era porque eu estava honrando a minha mãe. Eu vim entender agora, viu? Ano passado, através de uma conversa. Mas por que eu defendo tantas mulheres? Eu nunca apanhei de marido. Ricardo, é mais fácil eu dar. Nunca fui uma pessoa que deixei um homem me humilhar. Botou 2 chifres em mim, o terceiro não colocava mais porque eu pegava o beco. Sim, eu não aceitava aquilo para a minha vida, sabe? Entendi. Podia sofrer sozinha, mas eu não aceitava. Aí Deus me revelou. E a empresa foi crescendo, crescendo. Quando eu comecei a entender o propósito, por isso a gente vive. Gente, não adianta você querer ficar rico. Eu só quero dinheiro. Meu amigo, se o dinheiro não tem um objetivo, você vai ser um vazio. Você vai ser um João Ninguém igual era. Você é um João Ninguém com dinheiro. Agora, quando você tem um propósito, aí você se torna grande. Porque não é o teu plano. Aí Deus me colocou esse propósito, aí eu entendi quando eu vi pessoas sendo transformadas. Sabe o Vale dos Ossos? Vendo a pessoa sendo reconstruída. Falei, caramba, é isso. A empresa, ela voou. Que eu não tinha como explicar. Aí Deus foi abrindo portas. Resumindo, estamos aqui em Alphaville. Inclusive, esse lugar que eu estou dando a entrevista é onde tem nosso escritório, viu? Estou aqui em Alphaville. Estamos financiando muito bem, não faltou nada. Deus agora trouxe uma outra pessoa. Eu convidei a diretora do maior grupo de farmácia do estado do Rio Grande do Norte, a melhor. A advogada muito boa. Chamei ela para ser minha sócia administrativa, porque Deus chegou para mim e falou, filha, até aqui Foi com você. foi com você, mas agora deixa alguém entrar. Entrou, e é isso. Hoje a gente está... Vocês têm quantos colaboradores hoje, Sônia? Os estados, eu tenho que calcular, mas a gente está com mais de 14 estados. A gente entrou em mais 2 agora. Coisa boa. Curitiba, Florianópolis vai estar em matéria... Rio Grande do Sul também. A gente está, Rio de Janeiro, acho que já passou dos 15. Diretos, mais ou menos uns 20. E indiretos, até 3 meses atrás, era 2 mil, mas passou já. Deve estar mais 2.400. A minha meta, no final do ano, é 3 mil revendedoras. Hoje eu tenho um projeto de 5 anos, um acordo que fiz com Deus aí. Se ele mudar de ideia, ele pode mudar, né? Eu que não estou podendo mudar, né? E aí, os próximos 5 anos, a empresa tem um projeto aí de expansão de 10 vezes mais, então 20 mil mulheres, para que eu tenha mais tempo também, depois de 5 anos, aí por isso que a Regiane entra, para que eu consiga desenvolver o que eu sei que eu existo para fazer. Sarar feridas, sarar pessoas com as minhas dores, tudo que eu passei, e tirar a desculpa do ser humano e fechar a boca do cão. Porque a Monte Santo, ela fecha a boca do cão. E é isso. Então, o que me move hoje, Ricardo, vou ser muito sincera, não é morar em Alphaville, é muito bom, viu, gente? Morar aqui, descobri que é maravilhoso Alphaville. Mas eu gosto muito de Natal. O que me move hoje não é morar em Alphaville,
o que me move hoje não é usar roupa de marca, não é ter um carro do ano, mas o que me move hoje é saber que, através da minha vida, da minha coragem, da minha fé, da minha visão, eu estou sarando muita gente, tirando gente da miséria. Hoje eu tenho coordenadoras que ganham muito bem, pessoas que ganham, que estão começando, que estão contando com aqueles R$ 300 para poder fazer uma obra, fazer uma feira. E eu já entendi que isso é o propósito que Deus me entregou. Hoje eu decidi, eu estava muito travada depois que eu cheguei aqui em Alphaville. Eu sempre falei muito no Instagram com as minhas meninas, né? Só que depois que eu cheguei aqui, eu fiquei muito travada. Eu falei, meu padrão daqui é tão alto, né? Todo mundo aqui é tão completo. Eu parei de falar. Eu já faço encontro de mulheres pela minha empresa, eu não faço encontro de mulheres para mentoria nem para ganhar dinheiro. Eu nem sei se no futuro eu quero ganhar dinheiro com a minha história de vida. Eu quero ser boca de bênção. Acho que Isaías 61 fala, eu fui escolhida, fui ungida para levar a mensagem, para transformar a vida, para tirar pessoas do cativeiro. Então, eu nem sei o que eu vou fazer. Muita gente, você vai fazer palestra. Acho que eu vou fazer tudo isso, sim. Mas não acredito que eu vou ganhar dinheiro com isso. Não tenho interesse nisso, porque eu quero ser livre para tocar em pessoas. Amém. E, eu quero... Não, é porque foi assim que Deus me escolheu. Tem coisa que a gente não tem opção, Ricardo. A gente tem que responder um comando de Deus, né? Você acha que tem sido fácil para mim me moldar a tanta coisa? Não tem sido fácil. Eu sou livre. Mas 100% livre, eu tenho que me moldar a situações, ver coisas, ficar calada, contar até 1000. Essa não é Sônia. Mas, se eu me solto, eu deixo as minhas coisas boas aparecem, mas as ruins também. E eu afasto as pessoas de ser abençoada, né? E é isso. Então, acho que os próximos 5 anos eu fiz uma mentoria agora também, uma imersão muito boa e que me abriu, me apresentou. Sim, deixa eu te contar uma coisa. Eu não tinha falado na última entrevista, né? Quando eu fiz uma imersão lá em Minas, com 2 rapazes muito bons, que você podia trazer aqui. Vamos sim. Para poder... Claro, com certeza. Eles são indicações de alguns colegas meus do MAID, né? E, na hora, eu não tinha noção como estava a minha empresa. Aí, foram 2 dias, eles apresentaram a minha empresa, nua e crua. Primeiro, eles me mostraram que a minha empresa era 3 vezes maior do que eu achava que ela era. Eu não tinha nem noção. Falei, entrei aqui, pobre, já estou rica. E, segundo, quando ele fez o cálculo de 2020 para agora, a minha empresa tinha crescido 100 vezes mais. Poxa. Falei, sabia que existia na Bíblia, mas eu não conhecia ninguém. Então, literalmente, 2020... Você vive isso, né? Eu vivo isso. Isso é que é importante. Por isso que eu não tenho medo. E é isso. Então, o que eu posso dizer, Ricardo, é o seguinte. Quando Deus... aí eu fiquei confusa, muita gente chega, faz isso, faz aquilo. Eu disse, não, mas não sei, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Eu estou confusa, mas eu entendi uma coisa. Aí, eu queria realmente... Eu parei de falar. As pessoas me convidam muito, né? Dizia assim, você vai saber quem você é quando você receber os convites. Eu recebi muitos convites para entrevistas, para palestras. Aí as pessoas, as pessoas começaram a me convidar e eu não ia. E aí, vou te falar por que eu não ia. Primeiro, porque eu cuido do meu coração, para não me perder. Porque a vaidade, ela destrói. Com certeza. Porque quando eu estou entre pessoas, mas sempre elas querem fazer foto, e isso eu tenho muito medo. Porque qualquer coisa que me afaste de Deus, eu não quero. Tem isso. Mas tem outra coisa também, eu fico me comparando com os grandes. Eu não falo bem. Gente, eu vou ser sincera, eu tenho 46 anos. Eu não vou voltar para a faculdade para me falar tudo bonitinho. A minha realidade é essa. Entende? E o povo brasileiro gosta disso. O empreendedor brasileiro são simples. Muitos deles saíram do nada. Eu ficava maiores empresários no Brasil. Outra coisa, difícil para mim toda hora ter que me maquiar, fazer um vídeo. Mas meu povo conhece eu sem maquiagem. E aí, quando foi um dia, fui para uma conferência lá em Florianópolis, de mulheres. E aí Deus usou. E aí, olha o que Deus fez. O Lucas, que é o pastor de lá, me convidou como amiga dele, como VIP, mas eu achei que era um VIP normal, né? Um VIP que ficava normal. Quando eu vi, eu estava do lado de Camila Barros, daquelas sueldas, da esposa do Rony, não, do Vitor Hugo. Eu segurando a mão dessas mulheres e eu olhei assim, eu falei, tem alguma coisa errada aqui, gente. Eu não tenho nem marido. Aqui é a esposa do David Leonardo, tudo segurando a minha mão. E a gente, sabe, a pessoa tudo achando que eu era pastora. E aí eu olhei assim, eu falei, gente, está errado esse negócio aqui. Aí, quando eu vi, eu disse, não. E já era o 3º lugar que Deus me botava nessa posição. E eu, no mesmo mês, eu falei, Deus, o que é isso? Meu Deus, o que o Senhor quer comigo? E eu, sinceramente, eu também não queria ser pastora.
Não tenho vontade. Títulos me incomodam. Pode ser crença ou não, mas ainda me incomoda muito. E aí eu orei a Deus. Falei, Deus, se realmente for, bota no meu coração esse desejo de me descer. Porque todo mundo diz, você vai ser isso, você vai ser isso. Mas eu não estava vendo. Entendi. Você tem que falar. Aí Deus usou. Aí Deus começou a falar, usar ela. Ela começou a fazer a pregação dos 7 itens. E ela disse assim, os 7 itens é o item perfeito. O número, né? Que é 5 pãezinhos, 2 peixinhos. O 7 é o número perfeito. Nem é muito, nem é pouco. É o suficiente para você começar. Então, aí começou. Deus não deixou você passar por tudo isso para você ficar calada. Porque tudo que você passou, todo o seu sofrimento. E aí eu tinha acabado de orar. Pedindo confirmação. Sim. Aí, como você vai falar? Aí ela começou a... E tudo que eu tinha questionado. Como você vai falar? Até hoje, aí a Camila falou assim, até hoje eu estou traduzindo o que eu falei nas primeiras palestras, nas primeiras pregações. Então, é para você começar com o que você tem agora. É os 7 itens, porque tem um monte de mulher desesperada, precisando do seu testemunho de vida, para se levantar de uma cama, para sair da zona de conforto, para largar vida sofrida, para ter o que comer. Gente, mas era para mim. Eu falei, não, acho que 2 amigas aqui de Alphaville, que são minhas irmãs e que têm que cuidar de mim, elas têm que ter fofocado para ela. Mas foi um negócio que eu me quebrei. E aí eu decidi uma coisa, falei, então eu vou cuidar do meu povo. Quem é meu povo? São as minhas vendedoras. Aí eu já comecei, aí voltei a falar mais, aí eu estou marcando reuniões, live com pessoas com personalidades, com mulheres de histórias também parecidas. Lá em Natal, voltei a fazer alguns encontros de mulheres. Agora, em julho, eu acho que eu já tenho mais de 5 para fazer. Tem um convite no Rio. E assim. E aí eu entendi que o que Deus quer que eu faça? Motivar meu povo. Quem são meu povo? Não preciso de externo. Eu já tenho um Instagram com quase 50 mil seguidores. Né? Fácil. Não. São clientes, são mulheres, então é o que eu vou fazer. O que eu vou ser, não sei. Eu vou ser mentora, vou ser pastora, vou ser profeta, não sei de nada. Eu só sei que hoje eu vou usar o que eu tenho. São os meus 7 itens. Aconteceu, eu abençoo. Entendi. Compartilho, né? E é isso. Que história, Sônia. Eu queria aqui agradecer a sua presença aqui no nosso programa. E diante de tanta emoção aqui, que foi realmente é um podcast de muita emoção, de uma história muito forte, eu queria me despedir de você e do público que está nos assistindo. Compartilhe essa história, segue nosso canal, porque essa história, com certeza, é inspiradora e irá realmente impactar vidas em todo o Brasil, de uma mulher que saiu da miséria para a dupla honra. Então, quero agradecer a sua presença e abro aqui o microfone para as considerações finais aqui desse programa. Como é que você chegou até aqui? O sol. Essa frase é minha, viu? Eu vou logo patentear, né? Porque eu não quero que esse povo tome o que Deus me entregou, não. Quando eu olho para o sol, não existe nada entre eu e ele. Ali eu tenho a certeza que eu sou filha única. Quando eu olho para o céu, aí eu vejo o sol brilha só para mim. E aí, gente, quando você tem convicção, você está na... Olha, esse povo lá do Rio Grande do Sul, se eles tiverem certeza que Deus continua no controle, eles vão sair muito mais forte. Porque o que dá certeza para a gente, Ricardo, é a convicção que somos especiais para Deus. É o amor de Deus. Gente, eu tenho convicção que Deus faz a música só para mim. Tem um monte de música aí que foi feita para mim, viu? Louvores aí que me levantaram. Situações Ele cria para mim. Então, se você acha que isso é orgulho, então eu considero você ser filha única. Então, quando você olha para Deus, quando você olha para o sol, você tem a certeza que Deus te ama, que você é incondicional, que o amor dele não vai mudar o que você fizer não vai mudar. Então, não tem demônio no mundo que te derrube. Entende? Você vai ter luta, dificuldade, perseguição, mas a certeza que você é filha única e que o sol é só seu, vai fazer você brilhar na vida de outras pessoas, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todo mundo. Tá? Agradeço mais uma vez e com certeza vamos fazer outras entrevistas lá na frente, porque a Monte Santo não vai parar de crescer. Amém. Já lhe disse como irmão e amigo que a Monte Santo será uma das maiores do Brasil no seu segmento.